Olá, tudo bem? Eu separei um pedacinho de um projeto aqui para mostrar algo que pode estar acontecendo com você. Digamos que você esteja fazendo a aplicação de um Filet para arredondar cantos do seu projeto e tudo esteja indo tranquilamente com o Filet. De repente você vai fazer isso num outro trecho e não consegue. Surge esse símbolo de proibido aqui, ó. Ué, no desenho ao lado funcionou e aqui você não consegue realizar, veja. Em alguns trechos sim, em outros trechos não consegue. O que está acontecendo aí então, hein? A questão é o seguinte, você deve ter provavelmente elementos deslocados no eixo Z. Exatamente, eles não estão no plano XY. Como você bem sabe, AutoCAD é organizado no sistema cartesiano. Dá só uma olhada. Quando eu mudo aqui a visualização em 3D, aquilo que parecia estar tudo no mesmo plano, na verdade está deslocado no eixo Z. Quando você olha isso em plano, você não consegue perceber. O fato é que o Filet é um dos comandos que não consegue trabalhar com linhas que não sejam coplanares. Ele informa aqui, ó, essas linhas não são coplanares, ou seja, não estão no mesmo plano, ok? Isso pode gerar bastante dor de cabeça. Primeiramente, isso ocorre porque em algum momento algum elemento foi deslocado do seu plano XY. Se eu modificar aqui novamente a visualização do plano cartesiano, você vai ver que, por exemplo, essa linha está muito mais baixa do que as demais linhas, né? Se eu abrir o painel do Modify, digitando MO, clicando sobre essa linha, eu vou ver que ela está no eixo Z sem deslocamento. Já as demais linhas possuem um deslocamento aqui no eixo Z. Veja, ela começa com uma unidade de distância do eixo do plano XY e tanto em Z quanto tanto no início, melhor dizendo, quanto no final da linha. Você vai precisar então fazer uma correção nesse desenho, porque daqui um pouco vai se tornar insustentável. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Eu tenho digamos que eu puxe uma linha deste ponto e uma linha deste ponto e queira aqui aplicar um Filet. Da mesma forma ele não resolve. Já nesse caso eu aplico tranquilamente, porque esta linha tem um deslocamento em Z igual a 0. Ela está exatamente no plano XY. Já esta linha tem um deslocamento em Z. Ela está 0 no seu ponto final, mas o seu ponto inicial não está em 0 no eixo Z, ok? Você consegue ver também aqui, ó. Se eu mudo essa visualização para cá, dá uma olhada nessa minha planta aqui, ó. Eu tenho elementos que estão abaixo do plano XY e elementos que estão no plano XY. Bom, a maneira para você corrigir isso é a seguinte: você pode selecionar o elemento. Esse elemento, por exemplo, está tudo em Z. Vou selecionar este outro elemento. Ele está acabando em Z, mas iniciando com diferença em Z. Então venho aqui e clico sobre esse campo, digito 0 e pronto. Agora eu consigo fazer a aplicação nesses dois elementos. Porém, se o seu projeto for maior, você vai ter um pouco mais de problema para resolver isso. Você vai poder resolver, mas você vai ter que trabalhar elemento a elemento, não é? Uma forma bastante prática de ganhar algum tempo com isso é agir da seguinte forma. Olha só, eu vou fazer uma correção nesse canto do desenho para a gente poder comparar com este lado. Eu vou abrir uma janela de seleção aqui e vou selecionar vários elementos. Veja que aqui eu não tenho um campo Z para fazer a correção de todos eles, mas eu posso ir aqui selecionando os tipos de elementos. Por exemplo, blocos de referência. Blocos de referência, eu tenho aqui posição em Z, vários. Eu vou clicar aqui e colocar em 0. Vou mudar agora. Linhas, 57 linhas. Vejam, em Z, início e fim, elas têm várias indicações. Então eu estou colocando aqui 0 e aqui 0. Agora vou alterar próxima categoria mText. Tem um mText ali. Posição já está em 0, tranquilo. Tenho uma achura, essa achura não tem, aqui ela tem uma elevação, ó. Vou zerar a elevação da achura. Mais nada em Z. Vou fazer também a modificação do círculo. O círculo é aqui, ó, o centro em Z está em 0, ok. O texto, 21 textos.
21 textos com várias posições em Z, vou colocar 0 e vou corrigir todos. E arco, eu tenho um arco, vou procurar aqui a posição central do arco. Será que nós temos essa disponibilidade aqui? Está começando em 0, terminando em 0 e o centro está em 0. Ok, vou fazer também a correção desses outros elementos aqui. Vamos corrigi-los. Linhas em Z, 0 e 0. End em Z, 0. Line e mais o que? Arco. Temos aqui 5 arcos. Arcos começando em vários, terminando em vários, mas eu posso alterar o centro deles. 0, 0. Ok, agora observe que mesmo tendo feito essas modificações, lembrando que eu atuei só daqui para lá, certo? Vamos comparar aqui olhando de frente. Veja que esse trecho aqui já está praticamente todo aqui colocado no ponto certo. O que é esse elemento que ficou para baixo aqui? Esse elemento que ficou para baixo, ele tem uma elevação, veja, é a Ashura. A Ashura tem uma elevação que não foi corrigida, vou colocar em 0, ela sobe. Agora sim, daqui para lá são os elementos que a parte do desenho que eu não fiz a correção. Bom, agindo dessa forma, então você ganha algum tempo para fazer a correção dos elementos que foram deslocados no seu eixo Z, gerando uma série de problemas no uso do arquivo. O que você pode fazer para que isso não ocorra é sempre separar arquivos 2D de desenhos 3D. Dessa forma não corre o risco de você pegar uma linha que comece num ponto de referência diferente de 0. E sempre ficar atento para não misturar elementos 2D com elementos 3D. Terminou o projeto 2D, vai trabalhar em 3D, faz uma cópia desse projeto e trabalha em 3D, sem puxar do objeto em 3D linhas para desenho 2D. Vou encerrar com um exemplo. Digamos que eu estivesse aqui trabalhando numa extrusão, não é? Eu vou fazer uma linha e vou puxar uma linha como o endpoint deste quadrado aqui que eu acabei de fazer a extrusão dele. Eu dei a sorte da linha ter pego no ponto mais baixo, mas essa linha poderia ter sido criada nesse ponto sem que eu percebesse no plano, certo? Essas duas linhas não estão no mesmo plano, não são coplanares e quando eu fosse fazer a aplicação do Filet, por exemplo, não daria certo em pelo menos um dos lados. Aliás, no caso não deu certo em um dos dois lados. Então eu não devo puxar linhas para o desenho 2D de elementos que sejam tridimensionais. Tá bem? Muito obrigado e até logo.